Olá, eu sou Juca Kfouri. Estamos começando mais uma tabelinha com bastante perguntas. Tomara que a gente saiba também as respostas. Mas, por exemplo, o que você me diz? Esse campeonato é mais incompetente do que bem educado e gentil? E o nosso basquete? Ele erra lance livre por pressa, por nervosismo ou porque nós não sabemos mesmo bater lances livres? E o ninho do urubu, que virou ninho do urupum? Quem diria? Será estratégia para desviar o foco? Um pum desvia o foco da derrota para o Bahia? E o Corinthians? Você conhece um líder mais gentil que diz para quem está atrás, venha, me passe? E você conhece vice-líderes mais gentis que Vasco, São Paulo, Flamengo? Que quando o líder diz, vem, passa, fala, não, estou bem aqui. Fica você aí, na sua casa. Não é? Bom, e não perca, porque hoje teremos nessa tabelinha a detalhada análise de Victor Ernesto Birner sobre a brilhante performance dos nossos ginastas no Campeonato Mundial. Como vai, Thaís Almeida? Olá, Juca. Olá, internautas. Oi, Birner. Tudo bem, Quero ver Thaís? essa análise, viu? Então, mas Tô pelo aqui. que sei, pelo que foi combinado entre nós, no boa tarde a todos, Thaís Almendra ficou de fazer a análise sobre os ginastas. Eu não. Mas que Foi coisa... que a gente Eu ficou não. combinado, por isso que eu não acompanhei as Não provas. combinaram nada E aí comigo. tem dificuldade de fazê-la. Não. Meu Também Deus, tenho uma mas que imensa coisa. dificuldade de fazer. Você sempre foi um fã incondicional. Eu Eu nem gosto- achei eu que gosto- tinha... eu gosto de ginástica. Eu nem Você achei sabe? que tinha que combinar Eu também. nada com você. Eu estava vendo as provas, falei, não vou nem tomar nota exatamente. Ah, tá. Porque os testes, certamente o Vitor... Não? Não, tinha outros afazeres nesse momento. Você não sabe nem sequer que o Diego Hipólito ganhou um ouro e uma prata? Só li noticiário voltando por alto. depois de um ano. É que voltava depois de um ano, diretamente eu não sabia. E que a Daiane, depois de 3 anos, já conseguiu um bronze. Agora, você que é um E especialista... que a Jade, também, né? Teve um momento que se dizia que a Jade nem poderia mais competir. Isso, problema com o Flamengo. Fez uma prata. Agora, a minha pergunta, que é a única que interessa nesse momento, Ah, isso é sinal de que o Brasil tem chances de medalha em Londres 2012? Você que é um tem. especialista em ginástica, Tem. pode detalhar as razões, Não, porque tem. o nível dos concorrentes, quem são os principais sim. Bom, você sabe concorrentes deles? que os concorrentes sempre são muito fortes. Quem são os nomes? Nós temos, por exemplo, na Romênia, né? A Nadia Comaneci já foi. acho que essa Sem daí já falha, passou. assim. Ela mora nos Estados Ah, é. Unidos, fez 50 anos recentemente. Bom, você veja, caro internauta. Agora eu não quem vou tem na Romênia ficar- hoje em dia, então? Que eu não vou ficar dando pérolas aos porcos. Lamento privar você da análise sobre as perspectivas da nossa ginástica em Londres, porque diante, não é, de um cafajeste como o Victor Ernesto Birner, a gente tem mais é que falar apenas de futebol. Isso é que é o pior de E tudo. não estranhe Algumas essa pessoas vão alegria. acre- Algumas pessoas vão acreditar Não nisso. estranhe esta alegria de Victor Birner. Fui no Não é? Vai-Vai ontem. Não é? Porque Eu afinal... sabia disso. calor, Sabia. Tava muito tava assim, felizinho pro meu Afinal, gosto. né, dos líderes do Campeonato Brasileiro, daqueles que estão Foi o único à que- frente, apenas o São Paulo, cumprindo o que vem fazendo neste Brasileirão, conseguiu ganhar, porque fora de casa. Nem mereceu, o Figueirense jogou mais. São Paulo mostrou garra, sem dúvida, muita garra, mas não futebol, para ganhar como ganhou. Mas o São Paulo tem Rivaldo, sabe lá o que é isso? Sempre um toque genial para tirar o time de uma má situação. Uma tietagem. Não sei se Vitor não curtiu? Birner Curto. concordará com isso, mas é assim que eu gostaria de começar, já para introduzir o nosso debate sobre a rodada, dando a chuteira de ouro e elegendo o nosso perna de pau. A coisa tá feia, o cara entra, nem bem o jogo começa a ficar ainda mais desagradável para o São Paulo, ele se desloca brilhantemente, acha
um túnel para passar em meio à defesa do Figueirense. Casemiro lhe dá um passe açucarado, ele finge que vai dar, o goleiro cai, ele dá um toquinho e faz um golaço. Rivaldo, o velho Rivaldo, o veterano Rivaldo, é o nosso chuteira de ouro. Perna de pau, você verá quem é. Falo com dor no coração. É outro veterano. Outro veterano que, aliás, diga-se de passagem, tem longuíssimo crédito, mas não podia, no derradeiro minuto, bater um pênalti no meio do gol e permitir que o goleiro do Cruzeiro, reserva do Cruzeiro, defendesse o pênalti e assim impedisse que o Palmeiras fizesse 3 preciosos pontos numa rodada em que Corinthians perdeu, Vasco perdeu e Flamengo perdeu. Marcos Assunção, coitado, fica com a pesada marca da perna de pau nesta tabelinha desta segunda-feira, a 1ª de setembro. Lhe pergunto, Vitor Birner, começando pelo começo, até quando o Corinthians, mesmo jogando um primeiro tempo melhor que o rival, vai, para tentar aproveitar uma vantagem, no caso ontem, ao saber no intervalo que tanto o Vasco quanto o Flamengo perdiam, e busca segurar um resultado, passa a ser pressionado pelo adversário. Para quem está em casa vendo pela televisão, fica óbvio que o gol do rival é iminente e o Corinthians espera tomar o gol para ir de novo tentar agredir o rival, como acabou fazendo com o Alex e quase empatou o jogo em 2 bolas na trave. Então, Juca, eu achei o Corinthians um pouco Covarde. medroso nesse jogo. Medroso é. Tanto que uma partida muito parecida, né? Os dois times lá com 3 jogadores na meia, um fazendo segundo atacante. Um Rafinha matando a pau de um lado, o Emerson matando a pau no outro. Exatamente. Então são times muito parecidos. Quando o Marcelo Oliveira decidiu ousar, Sim. que ele recuou um pouquinho o Tcheco, tirou o Léo Gago e colocou um jogador mais adiantado, um atacante de verdade, para formar uma dupla de frente, o Coritiba passou a ameaçar, como você falou, de verdade. E aí eu acho que o Tite deveria ter reagido. A questão do Corinthians o time tem jogadores que não estão rendendo o que podem, caiu muito individualmente a qualidade da equipe. A mudança tática que o Tite fez na partida contra o Grêmio, aproveitando o comentário aqui, no meio de semana, não deu certo. Uma vitória totalmente casual, não foi uma vitória de um time que se impôs, que jogou melhor, não foi uma vitória do Corinthians do começo do campeonato. Até porque com um pênalti escandaloso. Pênalti escandaloso. Sim. O pênalti marcado para o Corinthians. Você acha que foi pênalti? Meu Deus, escandaloso que não foi. Ah, tá. Eu também acho que não foi. Não, você acha que qualquer coisa é pênalti, então vai não, saber. Não. Qualquer coisa não. Não foi pênalti, como não foi pênalti no Dagoberto no jogo contra o Fluminense. Pelo amor de Deus, aquele é ridículo também, acho. Isso. É que eu tenho medo, às vezes, se por acaso acontecer alguma coisa similar ao que ocorreu no treino do Flamengo, e um jogador reclamar, que você queira pênalti. Não. Certeza. Nós já vamos falar desse assunto. Então, agora voltando ao Corinthians. Então o Corinthians não dá nenhuma amostra de que vai reagir. Ele até pode brigar pelo título, mas ele não dá uma amostra que vai ser um time forte na luta pelo campeonato. Por incrível que pareça, eu te diria que a esperança nesse momento do corintiano é o Adriano. Que vai mudar o jeito. Aí, então, que vai mudar completamente o jeito que o Corinthians. Mas quem sabe ele volta com a estrela que ele mostrou quando jogou no Flamengo. Pode gerar uma ciumeira dentro. Ah, pode. Porque claro medalhões vão para o banco de reservas. Sim, claro. Por exemplo, ele vai jogar com quem no ataque? Emerson e Adriano, que é uma dupla perfeita. Liedson e Adriano. Emerson vai para o banco. William vai para o banco porque vai jogar com 2 meias. É o Alex ou o Danilo. Eu até acho que no próximo jogo, diante do que aconteceu nessa partida, o Alex vai ser titular e o Danilo vai para o banco. O Danilo foi um dos que caiu muito na equipe do Corinthians. Acho que caiu até pela concorrência, caiu pela perda de confiança. Ele não está mais tentando fazer as coisas que ele fazia e dava resultado quando ele não tinha concorrente. E essa coisa é complicada, né? Porque tem quem precise de alguém para jogar água no traseiro. E tem quem fala, não, é minha posição. Deixa que eu vou render aqui. O que eu não concordo quando as pessoas falam é que o Corinthians, os adversários aprenderam a marcar o Corinthians. Isso é besteira. Não, o Corinthians caiu brutalmente. Os jogadores caíram de rendimento, o Jorge Henrique não está jogando absolutamente nada. O William, que fazia belas jogadas, também não consegue uma jogada de linha de fundo, coisa muito rara. Ontem eu, por exemplo, no segundo tempo, teria colocado o Eldo no lugar do Alessandro, porque eu não acho que houve algum ganho de
Não, não hoje. Pro time, o Weldon, ele errou contra o Atlético Paranaense, depois errou um outro jogo. Mas é um atleta jovem que tem uma chegada boa na frente, para um Sem time que dúvida. nem o Corinthians, que está carente dessa chegada, pode ajudar. Então, olha, acho que o Corinthians e o Flamengo emendando tem uma situação muito complicada, porque o Flamengo cresceu quando o Ayrton chegou e formou a melhor dupla de volantes do país, Aí pegada machucou com o em Williams. seguida, Aí né? machucou. Aí já escancarou um pouco a defesa. Aí perdeu o Luiz Gustavo machucado, que poderia também fazer esse papel. E aí o sistema defensivo desmoronou. E outro dia eu conversava com o Carlos Alberto Parreira. Sim. Foi no Cartão No Cartão Verde. Verde eu assisti. Conversava com ele falando, ele falou, pô, o Luxemburgo me disse que fechei o time e apostei nos talentos. E agora ele não tem mais como fechar o time. É. Porque muitas vezes o Flamengo venceu com um gol, um lance de talento, mas aí não pode tomar gol. E aí, se o time estava fechado, agora que abriu de vez, né? Porque diz que na hora do pum, foi aquilo, espalhou, né? Gente, por O que tudo vocês quanto têm era outra canto. palavra correta? Não, pum. Soltou o pum, e aí a história é essa, né? Dada com exclusividade pela Rádio Tupi, do Rio, e depois já confirmada pelo preparador físico da equipe do Luxemburgo, né? Como é que ele chama? A vida inteira. Eu preparador esqueço. físico. Ai, meu Deus. Ei, você está com o mesmo problema meu? Tô com o mesmo Alzheimer você, te eu tô atacou? sabendo. Tá Meu complicado. Deus. Aquele grisalho, você sabe quem é. Vai. Onde vai o Luxemburgo, ele vai atrás. Tem uma Ou notícia ele do vai UOL, junto. inclusive, hoje, na Sim, página tem, principal, exatamente. citando... Daqui a pouco eu ver o nome dele. Daqui a pouco me vê o nome dele. Mas não importa. Ele confirmou, né, que, de fato, o Luxemburgo estava fazendo ali um discurso, ouviu-se um barulho desses que você não tem dúvida sobre então foi que barulho é. Foi sonoro só. Foi sonoro. Estava ao ar livre. Não foi só uma né? questão de aroma. E aí os jogadores começaram a rir. Antônio Melo, o nome Antônio dele. Melo, ele mesmo, professor ele mesmo. Melo, isso. Aí começaram a rir e o Luxemburgo ficou bravo com as risadas e quis saber quem era o autor. E fechou a cara. E aí disse que bancou o bedel de escola. Né? E que se não aparecesse o autor, ia ter punição para todo mundo. Aí o pessoal ficou revoltado. Bom, isso teria estragado o ambiente. O ambiente, não apenas a poluição do ar, mas também o ambiente psicológico, né? O relacionamento dos rubro-negros, que acabaram. Aconteceu o quê no jogo contra o Bahia? Pim, pam, pum. 3-1. Você derrubou com a palavra, mas então Não. podemos dizer que se trata do peido da discórdia. Que isso? Desculpa, Coisa eu não aguentei, eu não aguentei. Mas Eu- pode olha, ser. Birner, Olha, vamos falar sério. Pode ser. É a Eu situação, entendo, a situa- Luxa. a situação Eu é entendo, Luxa, ridícula. já te Não, falei. não. A flatulência. Só o Que é Guedes mesmo. Eu essa coisa, entendo, né? Luxa. Imagina. Você concorda com ele? Eu concordo. Você tá porque brincando, não, você é mulher. Não pelo fato do pum em si, mas pelo Só fato pode da ser. baderna, você entendeu? Você acha que os jogadores não começaram a causar por causa de um pum lá? Lógico que foi. Ah, mas foi eles fazem isso. uma brincadeira e aí, segue a eles vida. não, ele não conseguiu Melhor controlar fingir. os jogadores. Melhor Eu acho fingir- que foi por esse melhor fato fingir que ele... não está percebendo. Thaís. então. Porque todo homem sabe que, por exemplo, você entrava num lugar fechado com seus amigos quando era adolescente. Ai, que Bem, nojo. então é o seguinte, aí não só o Flamengo perdeu, mas o Vasco foi a Sete Lagoas enfrentar o América na Arena do Jacaré, sempre vazia. Ontem não tinha 3 mil torcedores, a maioria do Vasco. E não é que o Vasco perdeu pro Lanterna. O Vasco foi goleado pelo Lanterna. O Vasco tomou de 4-1, com o Juninho Pernambucano fazendo gol de falta, empatando o jogo. Impressionante. Seu Dedé. Que é o cara que organiza a defesa do Vasco. Lógico que não dá para acreditar uma derrota por 4-1 para o América, que não consegue ganhar de ninguém, apenas por conta disso. Mas faz falta. E outra questão, é uma dúvida que eu tenho, é como esse elenco do Vasco vai reagir realmente por causa do problema do Ricardo Gomes. Se vai entrar na letargia, se vai tentar dar o título para o Ricardo Gomes se superar, porque algum efeito tem. Tem, É inevitável. tem. E por enquanto parece que é ruim. Porque a vitória contra o Ceará, bom, se bem que ganhou, né, Isso. em São Januário. Mas, enfim, é preocupante. É preocupante. A maneira como o Vasco perdeu é preocupante. Porque nós sem estamos num dúvida momento, Juca, do campeonato que agora embolou. nenhuma. Porque no primeiro turno, na verdade, só brigava pelo título Flamengo e Vasco. Flamengo e Corinthians. Ninguém mais se aproximou. Agora briga todo mundo. Agora o Botafogo, Briga. se tivesse vencido o jogo que foi adiado, seria Botafogo, líder. atenção. Botafogo é líder ao lado do Corinthians
por pontos por perdidos. pontos perdidos. E se confirmar essa liderança na prática, é líder de fato porque tem uma vitória a mais. Exatamente. Se vencer esse jogo atrasado. O problema é que ele pode, ao chegar a este jogo atrasado, não estar vivendo a situação que vive hoje. Isso. Mas se estiver exatamente essa mesma situação, o Botafogo é o chamado líder virtual. Porque em ganhando do Santos na Vila Belmiro, que não será fácil, é claro, mas em ganhando, ele empata com o Corinthians em número de pontos, ele empata com o Corinthians em número de vitórias, ele passa necessariamente o Corinthians no saldo de gols. Porque o Corinthians tem um gol apenas a mais de saldo do que tem o Botafogo. Ó, o Internacional Ou estão empatados, acho. Estão empatados no saldo de gols nessa altura, com a derrota do Corinthians ontem. Com a derrota do Corinthians, são empatados. São 12 gols de empatados, 12 saldo gols, cada. exatamente. E o Corinthians, aí se fosse dependesse disso a critério de desempate, ficaria na frente porque fez 33 gols, o Botafogo fez 32. Pois é. Mas então, o Mas Botafogo ganhar, o Botafogo tem que fazer mais um gol. Quer dizer, Apesar que o Botafogo teve... Aliás, estou enganado, Juca. O Corinthians tem 12 vitórias, o Botafogo tem 11, o Botafogo iguala o número de exato. vitórias. Então, E passa isso. Passa isso. no saldo de gols. Passa no saldo de gols, tem Passa razão. no saldo de gols. Tem razão, tem razão. Né? Tem um internauta perguntando, e o Flu? Ele é um candidato? É o Ario que está perguntando. Olha o Flu está a 11 pontos do líder, não é isso? 9. 9? Então, ó, se é. Se a gente pensar nas duas últimas campanhas do Flu, o que o Flu fez para não cair e o que o Flu fez para ser campeão, o tal time de Guerreiro, que anteontem, até os 40 minutos do segundo tempo, ouvia a torcida cantar vergonha, 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 time sem vergonha. O time sem vergonha, em 5 minutos, virou de novo o time de Guerreiro. Por quê? O Rafael Sobis fez 2 belíssimos gols e o nosso He-Man, né? Era noite de Rafaéis. O nosso He-Man, o Rafael Moura, fez em impedimento. Muito impedido. Muito impedido. O tipo de impedimento gol, que tem que ser marcado. Exatamente. Da mesma maneira que o Flamengo sofreu um gol em claríssimo impedimento do Figueirense na quarta-feira, claríssimo, 2 metros e pouco de impedimento, e teve um gol malissimamente anulado do David, que o zagueiro do Figueirense escorregou e o juiz achou, até quem faça maldade, disse que foi um gol tão fácil que o David fez, que o juiz pensou, não, alguma coisa errada ele há de ter feito, empurrou o defensor. Não tinha empurrado ninguém. O Flamengo deve Avaí, né, amar a arbitragem. Avaí? Contra o Avaí, né? Foi Avaí? Semana, pro Avaí. Avaí. Figueirense ganhou fora de contra o casa Avaí. do Cruzeiro. Contra o Avaí, claro. Derrubou o Joel. Obrigado, contra o Avaí. Sem dúvida nenhuma, contra o Avaí. 3-2 para o Avaí. Isso. No finzinho, o Ronaldinho fez mais um gol. Enfim, mas o Fluminense, a olhar para as campanhas recentes do Fluminense, 9 pontos do líder, faltando 17 rodadas, opa, tá na briga. Então, a gente já fala aqui de Corinthians e Flamengo, Vasco. O Fluminense e o Inter, apesar da pontuação, tem aí o elenco para brigar pelas primeiras o Inter, eu posições. acho que patina demais. Patina demais. Demais. Ele está analisando aí a O capacidade do time elenco. que tem, barbaridade. Então, concorda comigo. Né? O São Paulo pode chegar, eu nunca acreditei, agora eu começo a acreditar que possa chegar. Porque o no começo... Fabiano está praticamente Então, voltando. se o Luiz Fabiano voltar bem, às vezes tem lesão, porque ficou muito tempo parado muscular, claro, mas claro. se voltar bem o Luiz Fabiano, a direção reforçou o time no meio do ano, os jogadores jovens têm uma rodagem maior nesse momento, eles estão mais preparados para encarar o Campeonato Brasileiro. E os times que deviam ter disparado não dispararam. Então deram mole. Rivaldo jogando bem, né? Então, Juca, o Rivaldo, como a gente sempre diz, usado na medida certa, né? Sem jogar os 90 minutos, porque foi patético, por exemplo, no primeiro tempo, no jogo contra o Fluminense. A gente tem que lembrar disso também quando a gente fala do jogador, não falar só das coisas boas, senão parece coisa de tiete, de fã-clube, não de jornalista. Rivaldo, eu acho que no lance... Eu sou tiete do não foi para você, não. Foi para outras pessoas. E não foi nem para jornalistas, foi para torcedores. Para ser bem direto. O Rivaldo... Mesmo sem Dagoberto, ganhamos. Né? Mesmo sem. Puxa vida, que coisa impressionante, hein? Renovou ou não renovou? Aliás, acho que não vai renovar. Você continua nisso? Me garantiram que renovaria por 5 anos. Eu vou lhe dizer que não vai renovar. Opa! Bomba! Bomba nenhuma. Dagoberto não vai renovar. Está pronta a chamada para a tabelinha logo mais. Na primeira página do UOL. Bomba! Victor Miller garante. A não ser que haja uma mudança de rumos, Dagoberto não vai renovar. E ai do São Paulo se renovar com Dagoberto. Tem mais. Vitor Miller vai lá. Aí do São Paulo estapeia a direção do São Paulo. Não, aí do São Paulo vai ter problemas. Vai. Né? Então, voltando ao assunto, o São Paulo chegou na briga, o Botafogo
que faz muito tempo que não tem uma equipe tão capaz, técnica, com bons jogadores no meio campo. Renato, eu acho um baita volante, o Louco Abreu, tem experiência, o time do Botafogo. O Elkson está jogando uma barbaridade. Isso, o Cortez. Né? Descobriram o Sim. lateral esquerdo lá que... Tem um belo goleiro que é o Jefferson. O Flamengo, não sei se volta, e aí eu acho que não... Flamengo e Corinthians. E o Palmeiras? Flamengo e Corinthians, dia 8 de setembro, é muito interessante. Quinta-feira. Quinta-feira que vem. Eu- Como é muito interessante, e eu queria só fazer um registro aqui, sem querer te cortar, mas Como já sempre cortando, faz, cortando, normal. lamento, mas fazer um registro. Né? Tem que ser uma figura predestinada, mas predestinada, né? Um cara que ao completar 21 anos de clube, neste dia, completa também 1000 jogos por esse clube, que é o que vai acontecer quarta-feira, No 4 feriado horas da nacional, tarde. inclusive. No feriado nacional ou feriado tricolor? Feriado Nacional. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. No jogo do São Paulo, às 4 da tarde, no Morumbi, direção do São Paulo espera entre 45 e 50 mil Você acha que eu torcedores. devo... Eu acho que você deve ir. Deve ir com a camisa do Rogério Ceni. Na arquibancada. Comemorativa. Na Você arquibancada, por Você que acha que eu não? devo... Isso, devo... Sim, por Ao que não? invés de tobogã, Sim. é Pacaembu. Você não foi até a manifestação do Fora Mas Teixeira? é uma Não coisa era de interesse do Morumbi. futebol brasileiro, não é uma coisa de Mas aí o torcedor. interesse não é. Mas você nega que você é São Paulino? Não nega. Não, Você nega que você é fã não do só Rogério nego, Ceni? como admito e tenho orgulho. É isso. Também não é para tanto, mas enfim. Você não tem orgulho de ser corintiano? Claro. Então a vida é assim, todo Sou torcedor é assim. corintiano, não São Paulino. Então. Se eu fosse São Paulino, não sei se eu teria orgulho. Teria, pode ter Talvez certeza. tivesse. Eu tô brincando, hein, São Paulino? Pelo amor de Deus. É uma Eu coisa não posso difícil. brincar que eles me matam Tá aqui. cada vez Eu mais fui longe difícil demais. nego entender o que é uma brincadeira. Isso. Até entre jornalistas é difícil nego entender o que é uma brincadeira. Mas eu ia E falhando. faltou do Palmeiras, Juca, só faz de falar, né? Da briga pelo Tá título. estacionado. Palmeiras ficou no sexto. E depende do Kleber voltar a fazer gols e do Valdívia mostrar Valdívia o futebol. esqueça. Mas Eu nunca volta na gostei. seleção chilena machucado de Ó, novo. eu nunca gostei, você sabe que eu penso Nem no eu, Valdívia. nem eu, nem eu. Fui perseguido pela torcida do Palmeiras por parte dela porque criticava o Valdívia. Porque cobrava do Valdívia uma postura e um futebol à altura do respeito e do carinho que a torcida tem por ele, a torcida palmeirense. Que transformou ele, não sei porquê, em É porque ídolo. ele fez mais molecagem contra o Corinthians. É só pelas molecagens que ele fez contra o Corinthians. E o Beluso entrou nessa, E o pagou um Campeonato Paulista, dinheirão. talvez que ganhou. Uma bobagem. Bom, vamos escolher o gol. Não posso fazer isso com a Ana. A Ana tá lá, coitadinha, com o dedinho dela. Ah, você na- faltou no um gatilho. detalhe. Faltaram? Eu daí Ai, meu Deus. bola de ouro pro. Chuteira de ouro pro André Lima, não pro Rivaldo. 3 gols em 4. Pra mim, na minha opinião. No Grêmio. Eu sabia que ele ia fazer isso. É Não, uma acho que coisa o passe do Casemiro. Acho que o Rivaldo fez um assim. golaço. Entre o André Lima e o Rivaldo, ele fica com Não, o André acho que, Lima pelo amor e de eu Deus, com o Lucas, Rivaldo. eu não sou- No meu time joga o Rivaldo, no dele o André Lima. Hoje em dia, no meu time, não joga nenhum deles de titular. Sim. Mas, de qualquer forma, o gol do Rivaldo foi lindo. Craque, né? Quando chega na frente livre, sem marcação. Agora, o maior mérito do Rivaldo, eu achei que foi a movimentação de Ana. espaço e o passe do Casemiro. Ana, você podia passe do soltar os Casemiro. gols, Ana? Porque hoje Não, nós porque senão estamos fica fazendo- tietagem. Coisa de fã-clube, Ana, não é faz coisa de favor, Ana. jornalista, Ana, entendeu? corta o Thaís me microfone entende. dele. Vamos ver os gols. Vai, vamos começar pelo gol. Um dos gols de Rafael Sobis. Olha lá. Opa, que belíssimo. Esse é o primeiro gol. É o gol do 2-1. Lindo né? gol. Rafael Sobis e o São Paulo desces. Foi a brincadeira da quinta-feira em São Paulo, promovida pelo nosso Felipe Elias, que está por aqui do Guedex, aliás. Porque o Guedex só brinca... Bom, deixa estar. Agora vamos ver. Eu apoio Aquele o que, na Guedex. minha opinião, é o gol mais bonito da rodada. Atenção, Brasil. Vejam que maravilha. Sabe tudo. Olha o passe do Casemiro. Enfia Olha o passe do Casemiro. Parece o Messi. Aí sim. E aí, o goleirinho, coitado, já está no chão, bola por cima. Esse é o gol de quem sabe tudo. Para mim, este é o gol, apesar deste gol que você vai ver, do menino corintiano, Dodô, mas pelo Bahia, contra o Flamengo. Passe no Souza, pode ser? Uma tabelinha alvinegra. Ah lá, Dodô. É um belo gol, mas não se compara com o do Rivaldo. Agora vamos ver o outro belo gol de Marcos Rocha, na goleada do América sobre o Vasco, 4-1. Devia ser candidato a chuteira de ouro também. Marcos Rocha jogou muito, olha que belíssimo. Esse gol acho que já foi, hein? Não, chegou o gol do Fluminense. Esse é o gol de novo do Rafael Sobis. A Ana gosta muito do Rafael Sobis. Parece até que houve uma época lá no Sul, que a Ana veio de lá. Bom, um detalhe da vida pessoal dela que eu não vou contar interessa. aqui. Não adianta vocês quererem que eu não vou contar. Eu só posso dizer que ela disse que o Agora- Rafael Sobis é muito bonito uma vez aqui pra nós. Falou? Ela disse, Falou, mas que falou, bonito. falou, Não, falou. disse que é carinhoso também. Mas Ó, será... ela tá fazendo onde coração está? de lá de Sim, dentro. Tá ó. apaixonada. Agora, o gol do Marcos Rocha aqui é bom,
Até agora, nada. Pô, o América ganha o Porque jogo. A América ganha mas um joga cacófato muito. horroroso. Você já falou uma América, palavra né? feia. Agora você É, cometeu é. um cacófato. Tá certo? O A América América vence. ganha, o América vence. Gol Derrota. do Montijo? Vamos ver o gol do Isso. Montijo do Cruzeiro. Esse é depois outro, eu- que toda rodada faz coisa. Que baita Esse foi um jogador que golaço. esse menino. Esse gol difícil, esse domínio de bola pra achar sem posição pra dúvida. chutar. E olha, ele achou um ângulo, a bola passou debaixo do Marcos, mas a queima-roupa. Que gol você achou mais difícil de ser feito? Esse ou do Rivaldo? O gol do Rivaldo Esse do Rivaldo? O gol ou do Rivaldo é hors concurso. Porque Mas ele qual- facilitou o gol. Ele se apresentou. Não, tudo bem, perfeito. Não, Qual esse é gol mais você achou mais difícil. difícil? Mas o Só mais isso, bonito. tá Aqui se respondido. elege o mais bonito. Perfeito. Qual é o seu gol mais bonito? Thaís. Rivaldo. É? Rivaldo. Rivaldo. Eu tô entre o tá. Rivaldo e o Lógico. Rafael Sobis. Não, você está entre a Thaís e eu. Não, entre o gol do Rivaldo e o Rafael Sobis. sim. Tá. Ah, Vamos fazer uma mas o questão Montijo física, também uma bom. pergunta. Sim. Olha, do Montilho é mais difícil, mas eu voto no do Rivaldo em homenagem Foi difícil, às gente. tietes e ao fã-clube. Foi difícil, gente. Razão pela qual eu anuncio com prazer o vencedor da nossa última bola de cristal. Que é o vencedor das últimas duas também, né? Ele está fazendo conta. Ele já sabe que faz 2 rodadas. Duas, que ele- três, não sei. A conta quem fez fui eu. É mesmo? É. Boa. Não, acho Veja que aí que Vitor Birner mais uma vez venceu 42,2% com 8 acertos em 19 e Juca Kfouri perdeu com Não vou reclamar. 31,6%, Acho que acertei mais. apenas 6 acertos em 19. Qualquer Lá maneira, vem. 2 marcas absolutamente vergonhosas para quem imagina entender um pouco de futebol. Mas Vitor Birner e Juca acertaram na vitória do Corinthians contra o Grêmio, por 3-2. Vitor Birner e Juca acertaram na vitória do Vasco contra o Ceará. Vitor Birner e Juca erraram, porque apostaram no empate entre Cruzeiro e Figueirense. O Figueirense ganhou de 4-2 lá em Minas. Juca e Birner erraram, porque votaram no empate quando o Atlético Goianiense ganhou do Curitiba 3-1. Juca e Birner erraram ao votar no Atlético Paranaense e deu Atlético Mineiro na Arena da Eu ia saber que o Baixada, Renato ia pedir 1-0. demissão desse jeito. São Paulo e Fluminense, ambos erraram, votaram no São Paulo e deu Fluminense. Juca votou no empate entre Botafogo e Palmeiras, mas Birner acertou no vareio que o Botafogo deu no Verdão, 3-1. Ambos votaram em vitórias no jogo Eu e acho que eu acabou votei no empate empate nesse jogo, hein? entre Inter e Santos. Foi Sei não. 3-3, eu votei no Santos, ele no Inter. Thaís Almeida fez as contas e me prejudicou aqui, Não, eu acho. não. Eu vou ter que rever Nem isso. vem. Eu Nem votei vem. no Avaí contra o Flamengo, 3-2, ele votou Tá no tudo Flamengo, certo. ganhei eu. Ambos votamos no Bahia e deu empate, Bahia e América, 0-0. Ambos votamos no Fluminense e acertamos, no Fluminense 3, Atlético Goianiense 2. Ambos votamos no Galo e deu Galo contra o Avaí, 2-0. Figueirense e São Paulo, ambos apostamos no empate, deu São Paulo. Palmeiras e Cruzeiro, ambos apostamos no Palmeiras, deu Cruzeiro. Flamengo e Bahia, ambos apostamos no Flamengo, deu Bahia. Grêmio e Atlético, ambos apostamos no Grêmio. Ufa, deu Grêmio. Finalmente, ou quase finalmente, Curitiba e Corinthians. Eu sempre que eu voto no Corinthians, eu dou um azar pro Corinthians que eu vou te falar. Você sempre vota no Corinthians? Nunca. Não. Deu Você sempre votou no Curitiba, Corinthians? Vitor acertou. Mas ele mudou na última hora. Não. Ele mudou, Ana. Ele mudou na Não, última hora. Falou, não. não, dá Corinthians e tal. Não, ele mudou, nunca. tenho certeza. Nunca achei que Pega a fosse da fita. Corinthians esse jogo. Pode pegar. América e Vasco, ambos votamos. Ambos não. Ambos não. Não vem com ambos. Eu votei no Vasco, você no empate. Isso, então não tem Deu ambos. América. Ambos erramos. Erraram, Não ambos ué. votamos, ambos Ambos, erramos. Tá bom. ambos votamos Troque errado. o verbo, chefe. Ambos votamos errado. Apressado come cru ou queima-língua. Tá bom. E finalmente, Ceará e Inter. Eu votei no Inter, ele na bamba acertou no empate. Pode reclamar, Birner, que eu sei que você já está com uma cara de reclamação, está contando. É complicado, viu, gente? Não adianta. Daqui a Não, meia precisa hora, tomar cuidado contra as forças ocultas. daqui a meia hora, se você não sabe, fique sabendo. E se você for ver, é porque você ou está deixando de estudar para as provas que se aproximam, ou Exatamente. está enganando o seu patrão, o que não fica bem. Daqui a pouquinho, daqui a meia hora, em Londres, no estádio do Tottenham, no estádio do Tottenham, jogam Brasil e Gana. Brasil com seu quadrado.
Brasil jogando perigosamente de maneira ofensiva. O Brasil jogando com Não é no estado do Ganso, Tottenham, não. Não? Não é. com Ganso, com No Craven Neymar, Cottage. com Ronaldinho e com Damião, Leandro Damião. E você acha que isso é um quadrado? Você vai ficar decepcionado. Eu acho que isso é um 4-2-3-1. É? Eu acho que sim. Sei que tem pouca gente para marcar, cada vez menos. Concordo. Vamos jogar com 2 laterais que não marcam. Que vão ficar presos. Provavelmente. Lucas e Fernandinho, que não são exatamente, nos seus clubes, primeiro volantes. Concordo. Eu não sei, não. Mas, enfim, eu gosto muito. Eu gosto de times ousados. Vamos ver a ousadia. Em Gana, não se sabe que time jogará, né? Porque o Gana jogou anteontem, volta a Isso, jogar quarta-feira, isso. pelas eliminatórias Isso, africanas, né? Copa das Nações Africanas. Isso. Então não se sabe. Sabe-se que o Samoa não joga, né? Agora, Juca, O que dá? Brasil e Gana? Já examina. É meio impossível, Eu acho que improvável. dá Gana. você acha que Gana... Se Gana... Então eu vou emendar a pergunta. Se Gana ganhar o jogo, mano, Mano, volta de avião pro Brasil. não acontece nada. Até janeiro. Até janeiro eu acho que Não se mexe não nisso. se mexe nisso. Ô, Juca, não dá pra gente saber como vai funcionar a seleção Não. brasileira. Óbvio, é uma seleção muito mais técnica que a do adversário. O Neymar vai começar a jogar de verdade. Que é um adversário respeitável. Respeitável. Fez uma Copa do Mundo melhor que a do Brasil. É, mas é uma Por seleção pouco não chegou na É uma semifinal. seleção que marca forte. Naquele jogo contra o Uruguai. Bate um pouquinho, né? Não sei Bate como é que- bastante, né? Não sei como vai estar... Ela é muito forte fisicamente, muito viril também. Não sei como é que vai ser esse Um time pouco de Gana. maldosa às vezes. Agora... Mas também não sei como será o time de Gana. Se jogar com o time principal, embora sem o Samoa, eu acho que ganha do Brasil. Se jogar com em o time tese, B, ainda... se joga o time principal, o Gana tem uma vantagem. viajou O pouco, futebol né? coletivo. Isso, um Que time funciona. entrosado. Um time um pouco mais entrosado, que marca melhor. Os talentos brasileiros, porque as últimas atuações do Neymar, do Ganso e do Ronaldinho pela seleção brasileira são todas muito ruins. Sim. Os três estão em campo. É impossível você fazer um prognóstico, né? Bom, mas é que a Ana manda você fazer o prognóstico. Um palpite? Eu Eu vou apostar na vitória do Brasil. Tá bom. Ele vota no Brasil e eu voto em Gana. Jogo no Craven Me Cottage, engana não é que no eu Alcatel Lane, tá? Mas então é no estádio ainda menor. Menor. Hã? Que maravilha. 10 minutos, a Ana me diz, porque nós hoje fazemos uma tabelinha. Você notou que começou mais cedo? Não notou, né? Porque é difícil saber que horas começa a tabelinha, porque Vitor Briner não é pontual. Eu cheguei aqui antes Mas de todo mundo faremos hoje, só para uma ressaltar tabelinha isso. mais curta por causa do jogo do Brasil. Eu preciso trabalhar. Neste 7 de setembro, temos jogos do Brasileirão. No dia 8 de setembro também. O mais importante dos jogos, o jogo das duas maiores torcidas do Brasil. No O dia mais importante 8. dos jogos é o jogo do São Paulo. Não, é um jogo. Pelo fato do Rogério Ceni completar 1000 jogos. Né? Ah, sim. Tem violinos? Não. Ah, gostaria de Não. tocar. Provavelmente, se fosse um jogador do Corinthians, você estaria de joelhos, fazendo alguma coisa, como a gente já viu muitas vezes, e 12 anos trabalhando juntos, né? São Temos Paulo e semelhança, Galo, no mas tudo Morumbi. bem. São Paulo. Empate. Estádio lotado, São Paulo ganha o jogo. Empate. Botafogo e Ceará. Jogo perigoso, Botafogo, mas jogo Botafogo. perigoso. Fácil. Inter e América Mineiro. A América vem de um empate e de uma vitória. Inter. Empate fora, também voto no Inter. Avaí e Santos. Santos. Empate. Cruzeiro e Fluminense. Empate. Jogo complicado, hein, Juca? Votar no Cruzeiro. Atlético Paranaense e Palmeiras. Atlético. Empate. Atlético Goianiense e Figueirense. Atlético. Empate. Vasco e Coritiba. Empate. Empate. Bahia e Grêmio. Bahia. Grêmio. Corinthians e Flamengo. Corinthians. Difícil. A Thaís detestou esse meu palpite. Empate. Porque sempre que Ela ele é corintiana. aposta no Corinthians... O Santos Flamengo tá e marcando muito Cruzeiro. mal. Acho que o Corinthians tem mais chance de ganhar do que o Flamengo. Vou votar no Corinthians, vou acompanhar o relator. Pronto. Ó, de novo. Ele mudou o voto, que nem fez Corinthians e Curitiba. Mas estou votando no Corinthians. Não votei no Corinthians e Ele Curitiba, não mudei. o Fez, de novo. Você é testemunha, eu Você sei. aprender a em lidar um casa. pouco com a catiba. Você Tá. é muito Tá. certinho. Santos e Cruzeiro. Santos. Santos. Isso já é futebol do fim de semana, tá? É outra rodada. Estamos começando agora aqui. América Mineiro e Avaí. América. Meu Empate. Deus.
Palmeiras e Internacional. Palmeiras e Inter. Empate. Palmeiras e Inter. Aliás, nunca vou ter tanto empate na minha vida. Palmeiras e Inter, empate. Eu tô no dia do empate. Ceará e Atlético Goianiense. Ceará. Por que você pulou Fluminense e Corinthians? Ceará e Atlético Goianiense. Ceará. Ceará. Fluminense e Corinthians. Fluminense. Corinthians ganha do Flamengo na quinta-feira. Perde. A Thaís disse perde pro Fluminense no domingo. Eu acho. Uma corintiana sem fé. Não é sem Corintiano fé, porque eu faz- quero que você volte ao contrário. Corinthians faz Mas aqui não é uma barba e questão de fé, é cabelo. uma questão de Corinthians faz avaliação. barba e cabelo na mas dupla é. Fla-Flu da Corinthians. Ele só Arrancada vota, para o título. ele só vota no Corinthians. Veja como a coisa é. Ele passa aqui, todo o programa, o time estava na liderança, Ceará sobrando, e Atlético Goianiense. criticando o Corinthians. Aí na hora de votar, Corinthians. Fala. Ceará e Atlético Goianiense. Ceará, já falamos. Isso. Coritiba, não, você não sei o que votou, se foi no Ceará Eu ou no votei no Atlético. Ceará, votei no quê? Continua, ela já notou. Coritiba e Não Botafogo. votou, você não votou. Eu não votei? Não. Ceará, Atlético Goianiense e voto no Ceará. Coritiba e Botafogo. Eu voto no Coritiba. Ô, Botafogo, lamento. Coxa. Botafogo, campeão desde 1900. Coxa. Figueirense e Vasco. Figueirense. Flamengo e Atlético Paranaense. Enfim, Flamengo se redime. Flamengo. Ganha do Atlético Paranaense. Grêmio e São Paulo no Olímpico. Aí é que mora o perigo. São Paulo empata com o Galo no jogo da festa e perde para o Grêmio no Olímpico. Corinthians com 2 vitórias contra a dupla Grêmio. Fla-Flu, de novo abre uma certa diferença. Grêmio também voto. Como? Voto no Grêmio. Opa, O Grêmio Que Atlético dureza, Mineiro e hein? perde do Grêmio. que pena. Atlético Mineiro e Bahia, Galo. Galo. Aí me diga, Thaís Almendra, Essas perguntas hoje o que foram diz o nosso máximo. internauta Me diga o que diz. em relação às perguntas que realmente tem alguém maluco aqui. É. A começar pelo Murilo, né, que edita o esporte aqui Exatamente. do UOL, né? A continuar pelo Rodrigo, que é um São Paulino militante e enlouqueceu diante das circunstâncias do campeonato. O fato é que essa pergunta é mais para o Macaco Simão do que para a tabelinha. Também acho. Eis o que Thaís Almendra botou no Twitter. Foi você que fez essa pergunta? Claro. Lógico que foi. Honestamente, Você acha que eu ia ter do tanta jeito que criatividade está o assim? campeonato, você aposta a sua vida em que o América Mineiro não vai ser o Olha, campeão? eu vou ser honesto. Eu vou responder com honestidade. Eu não sei quem bolou a pergunta, mas a pergunta é ridícula. Ridículo, muito É obrigado. lógico, eu também Você- achei. Muito obrigado. Eu A fiquei com pergunta é vergonha de ridícula. colocar isso, eu Ainda tava até bem. comentando com a Ana, Senso né? de ridículo. Aí eu falei, Ana, que pergunta ridícula, mas tudo bem, foi o Juca que fez, gente. Eu aposto minha vida que o América não será campeão. Pronto. E você? Olha, todo mundo Tem que aposta, dar a os resposta, internautas apostam a vida que ele não será campeão. E o Marcelo Moreno fala, agora não teria a mesma coragem em apostar que o Bahia não será o campeão. O Bahia tem eu um também timão. aposto. Como é que ele chama? Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno, É o centroavante. felizmente, é representante da maioria dos internautas. Ele é um Os dos- inteligentes. Aqueles que são perspicazes a ponto de pegar o espírito da pergunta É. e não ir no pão, queijo, como o Vitor Birner. Que é burro. Mas Que pouquinho achou a ignorante. pergunta entenderam, idiota. viu? Que é o E aí, ignorante. você vai me desculpar, também como Thaís Almeida, que concordou com o Vitor Birner. Que a pergunta Olha- era imbecil, idiota, Não, cretina. a pergunta, o termo usado foi Não, ridículo. eu não falei Ridículo. isso, eu só falei que foi ridículo. A Cretina ideia também poderia é ser essa, usada. é mostrar, é fazer, né, o internauta inteligente pensar que esse campeonato é tão maluco Eu já acho que falta que inteligência. tem muita gente que pode ser campeão. Eu já acho que né? falta inteligência na pergunta, porque tem Certo. 515 perguntas que você pode fazer do campeonato É. tão Eu disputado como esse e você apela pra esse Ana- porque não teve nenhuma É, ideia. a Ana- Tá Foi brincando. A engraçado, Thaís legal. e eu adoraríamos que você colaborasse e mandasse perguntas. É Só você verdade. pedir. Você sabe que Eu não posso... todas presta as atenção. segundas-feiras a gente pede. Caríssimo internauta, como disse o Kaki Furi, caríssima internauta também. Eu não tenho direito de votar no Chuteira de Ouro. Eu não Ai, tenho direito de votar no tadinho, Perna de Pau. bebezinho. Eu não tenho direito a escolher a seleção de gols que será mostrada. Eu não tenho direito, tá, de bolar uma pergunta para você. Quando eu fiz por conta, sem avisar, né, praticamente um ato de rebeldia, e as perguntas geraram alguma, digamos, atenção das pessoas, porque elas estão ligadas às coisas normais do futebol. Como o Juca Kifuri
Isso manter a que eu tô sua com pressa. perseguição, Isso que eu preciso sair. a sua Vai começar perseguição o jogo daqui a pouco. constante, Às 15 desesperada, contra Aí, eu diria a você o Ricardo seguinte. Teixeira. Thaís que não- Almendra. É um sujeito... Thaís Almendra, para terminar. E a Nós contra André perguntamos Sanches, ele não ao consegue nosso pensar em futebol. internauta, você vai assistir ao jogo entre Brasil e Gana? E o que tivemos como resposta? As pessoas falam, estou trabalhando, não vou assistir. A maioria não vai assistir. E quem vai assistir dizem que não tem mais nada para passar na TV e que está doente ou então de férias. Quem vai assistir é por causa disso. Não colocam fé porque, ó, tem até uma frase legal do Edson Pinheiro que ele fala, a seleção não tem Gana. A Thaís, pergunta foi um fundamental, prazer Thiago. enorme Não, você trabalhar esqueceu, com você deu uma mais essa manchete, segunda-feira. você fez uma manchete e não falou nada. Opa, qual foi? Qual foi? Então, Qual foi? não, Fundamental. qual é? O que vai acontecer com o basquete brasileiro nesse pré-olímpico? Hoje jogamos contra o Uruguai. Muito obrigado pela lembrança. Pô, pelo amor de Deus. Hoje jogamos contra o Uruguai. 8 horas da E noite. vencemos. Vamos vencer, porque o Uruguai realmente Eu não me é uma baseio escola só de nos basquete, seus nunca foi. tweets, eu nem vi. Agora, o time do Brasil, adoro. não é que o time do Brasil dá pena, dá raiva. Que é a pior coisa que dá raiva, dá raiva. Porque o time tem vitórias nas mãos, como teve contra a República Dominicana, e é incapaz de concretizá-la. Ou porque erra demais lance livre, ou porque se apressa na hora de definir o lance, ou porque perde. Teve juro por Deus, eu que não acredito. Palavra, houve um lance contra a República Dominicana que o Brasil pegou um rebote ofensivo 5 vezes debaixo da tabela. E nas 5 vezes errou debaixo do aro. E nenhuma faltinha nesse meio tempo? Aí um dominicano chegou e falou, quer saber? Vou pegar essa bola para mim. Levou para mim, esperar um Só para contra-ataque. explicar a fez assim. situação da competição, eu acho que o Brasil precisa de um protagonista. O Brasil precisa. E tem ali os seus protagonistas em clubes, né? Claro, o Leandrinho, tem o Nenê, tem um Não, bando não, Leandrinho, de também que eu Leandrinho. vou te falar. Leandrinho não, se o Brasil Como classificar para a a gente- Olimpíada, não levaria o Leandrinho. É, Levaria o não. Varejão, levaria o Nenê. Apesar do Tá. Nenê também, Tá. mas não levaria o Leandrinho. O Brasil precisa ganhar todos os jogos, tirante a partida contra a Argentina, Argentina. porque aí é um jogo que Para não tende a pegar a perder Argentina na na semifinal. semifinal, porque se classificam 4. Isso significa dizer, tem que ganhar do Panamá, que não vai ser fácil, tem que ganhar do Porto Porto Rico, Rico, que é que será dificílimo. dificílimo. Minha opinião, infelizmente, Mais continuaremos mais uma vez Não nos fora da classificamos para a Olimpíada. Olimpíada desde 1996. A última foi em 96. Eu me vou. Thaís também. Vitor fica com vocês. Passe bem. De castigo. Tchau, tchau, internauta. Muito obrigado. Até segunda. Se a vida...